A Fundação Lenoir Vargas Ferreira divulgou um levantamento que aponta o aumento de preços dos materiais e medicamentos de uso dos serviços de saúde. De acordo com a instituição, que administra inclusive o Hospital Regional do Oeste da Criança lá de Chapecó, foram identificados reajustes de mais de 480% em insumos hospitalares em decorrência da pandemia da Covid-19. A gente repercute esse levantamento conversando agora com o presidente da Associação de Hospitais e Serviços de Saúde da Bahia, a ASEB, Dr. Mauro Adam, que também fizeram, né? A própria ASEB também fez esse levantamento, né? Aqui na Bahia, para saber a realidade local. Dr. Mauro Adam, qual a realidade encontrada? Eu citei aqui um estudo lá da cidade de Chapecó, aqui na Bahia também tem um estudo nesse sentido. Qual é a realidade encontrada em relação aos insumos para o tratamento das pessoas com Covid, insumos hospitalares de forma geral, mas a gente está relacionando muito com a Covid, porque a Covid tem gerado muitos internamentos e tem gerado em muitos pontos do país essa onda de preços mais altos, a internação tem ficado bem mais cara. Um ótimo dia, bom tê-lo aqui conosco. Bom dia Fernando, bom dia ouvintes da Princesa FM, no Bom Dia Feira. É verdade, Fernando, infelizmente tem havido um abuso por parte de fabricantes e distribuidores de material e medicamento de uma forma geral, certo? No mercado brasileiro. A Associação de Hospitais e Serviços de Saúde do Estado da Bahia, entidade que eu represento e que tem muitos associados em Feira de Santana e região, muitos hospitais, clínicas, laboratórios estão sofrendo com esse tipo de comportamento. A Associação de Hospitais promoveu uma pesquisa junto aos associados e encaminhou exatamente ontem, essa pesquisa ao Ministério Público Estadual, tá? Na Promotoria de Defesa do Consumidor, e que se desdobrará por outras promotorias do Ministério Público, apontando variações de 400% a 2.000% nos principais itens de consumo das instituições de saúde. Isso num estudo feito, tendo como base fevereiro de 2020 e março de 2021. Ou seja, em um ano, 12, 13 meses, nós temos variações de 450, 460 até 2.000% de variação de preço. Isso traz um impacto muito negativo para o nosso mercado de saúde num momento extremamente crítico. Bom, doutor Mauro Adam, e a que se atribui esses aumentos, né? O senhor disse, inclusive, que o próprio Código de Defesa do Consumidor deve ser acionado, né? Ministério Público e tudo mais, para averiguar esses preços. Tem algo que justifique um aumento tão grande, ou a gente tem a possibilidade mesmo daquela questão de oferta e procura, a procura está muito grande e, enfim, não seria nem oferta e procura, é muita procura mesmo e se aumenta o preço para ganhar com o momento e se aproveitar disso? Eu acho que não tem nada que se justifique variações tão grandes assim, Fernando. Eu entendo isso como abuso econômico, certo? É uma postura inadequada da maioria dos fabricantes, distribuidores de produtos, material médico hospitalar. É evidente que não são todos materiais e é evidente que não são todas as empresas, certo? Mas, de forma geral, os abusos, os aumentos de preços são abusivos. Agora, quem vai nos dizer, certo? Dizer à sociedade se existe justificativa ou não, certo? São os órgãos de controle, os órgãos de apuração. Por isso, a Associação de Hospitais encaminhou ao Ministério Público Estadual para que o Ministério Público Estadual possa fazer, certo? As devidas investigações, chamar os responsáveis para poder fazer a apuração devida e dar a resposta à sociedade, como o Ministério Público tem atuado tão fortemente de forma geral e também nessa época de pandemia. Então nós não conseguimos entender, certo, por que
tem aumentos tão elevados. No meu entendimento, existe uma questão de abuso da ordem econômica e eles estão aproveitando a oportunidade para aumentar os preços. Nós, instituições de saúde, Fernando e ouvintes, na hora que precisamos comprar um analgésico, precisamos comprar um bloqueador, precisamos comprar uma medicação para uso rotineiro no hospital, nós fazemos cotação em um lugar, em outro lugar, em outro lugar, nos fornecedores, tal, mas nós temos que comprar. O nosso tipo de serviço não permite não comprar. É diferente, às vezes, de um outro tipo de serviço, de um outro tipo de comércio, onde você pode dizer, não, eu não vou comprar esse item porque está muito caro, porque eu não vou conseguir vender, né? Nesse momento. Mas nós, prestadores de serviço, que atuamos com a saúde da população, não temos como fazer isso. Então, se tiver um aumento de 50%, de 100%, de 200%, nós vamos procurar outros fornecedores, mas se todos estiverem no mesmo patamar, nós teremos que comprar, porque nós precisamos atender as pessoas, precisamos cuidar das pessoas e assim nós fazemos. Então, isso tem trazido um impacto muito negativo para as instituições de saúde e, naturalmente, para a sociedade de uma forma geral. Bom, e quais foram os itens e insumos que sofreram alteração de preço mais radical, que se sentiu isso de forma mais clara, doutor Mauro Adam? Nós fizemos uma curva dos itens mais consumidos, Fernando, dentro principalmente dos hospitais e sequencialmente a gente vai estar, depois que começar essa apuração do Ministério Público, a gente vai deixar eles iniciarem, né? É um papel deles, certo? Poder tá apurando, mas nós temos de luva cirúrgica, certo? A medicações de sedativos, tá? Nós temos de medicações que se usam em atos cirúrgicos, certo? De kit intubação, que hoje se fala tanto, medicações usadas de kit intubação até luva cirúrgica. Praticamente tudo aumentou muito. São itens fabricados no Brasil, itens importados ou nos dois casos também tem a própria alteração de preço? Tem as duas situações. Tem itens produzidos no Brasil e tem itens importados também. Bom, doutor Mauro Adam, e em relação à ponta, né, ao paciente, né, aquele que, enfim, tem um plano de saúde ou que vai fazer o pagamento de forma particular nos hospitais, no momento do tratamento de Covid ou de qualquer outra doença, já está mais caro? A gente já tem esse repasse no valor? Se não, isso deve acontecer, doutor Mauro Adam? Olha, os planos de saúde têm contrato com as instituições de saúde. Nós temos contrato com os planos de saúde que tem lá as regras contratuais de remuneração dos itens, inclusive os itens de material e medicamento, tá? Então tem as tabelas que regulam isso. Na hora que a gente compra muito mais caro, certo? Naturalmente, certo? Existem dois fatores. Certo? A instituição vai comprar muito mais caro, certo? E vai ter que vender um pouco mais caro, certo? Repassar o preço um pouco mais caro e vai ter que absorver parte desse preço que está mais caro, que é o que está acontecendo hoje. A gente tem um preço combinado com o plano de saúde de um determinado item, tá? Que a gente repassava o plano de saúde por X mais 1 e a gente comprava por X. Se agora a gente compra por X mais 1, a gente repassa por X mais 1 sem absolutamente nenhuma margem. Esse é um ponto. O outro ponto, o paciente particular, ele também vai sofrer com o preço. Então, a cadeia produtiva, certo, da saúde todo, com o aumento do medicamento, vai impactar lá na ponta em quem paga plano de saúde. Porque as contas vão ficar mais caras, tá? E na hora que chegar a época do reajuste,
as operadoras de plano de saúde vão mostrar contas mais caras à Agência Nacional de Saúde, que vai analisar e provavelmente, certo, né, oferecer ou dar a possibilidade de um aumento, de um reajuste mais elevado. Então, na hora que os materiais e medicamentos aumentam, e eles são muito importantes nessa composição de uma conta hospitalar, eles são relevantes na hora que a gente pega uma conta hospitalar complexa, entre 30% a 50% é material e medicamento. Uma conta complexa, tá? Um atendimento complexo, cirúrgico, com UTI, com tudo, 30% a 50% dessa conta vai ser composta por material e medicamento. Se esse material e medicamento sofre um reajuste muito grande, como está acontecendo aí, que eu não chamo isso nem de reajuste, eu chamo de um abuso de preço, o que está acontecendo é um abuso de preço muito grande, o que é que vai acontecer? Essas contas vão ficar mais caras, os hospitais vão ficar mais fragilizados economicamente e a população lá na frente provavelmente sofrerá com reajuste de plano de saúde mais elevado. A gente tem a situação também, doutor Mauradan, de falta de insumos de alguma forma. Eu digo isso porque no começo da pandemia a gente ouvia falar muito nisso, né? Mais em relação até a equipamentos, a respiradores, que precisaria comprar mais respiradores nos hospitais e tudo mais para atender a demanda, e que muita gente comprando ao mesmo tempo também, a oferta não estava muito grande. Essa situação já estabilizou, né, em relação a isso, tanto em relação a equipamentos como a insumos também? Nós tivemos um crescimento muito grande no consumo de equipamentos num curto espaço de tempo, né? Eu diria que a crise maior com falta de respiradores e monitores naquela época foi no início do processo da pandemia, lá em abril, maio, junho do ano passado, até julho, a gente teve muita dificuldade na aquisição dos equipamentos. Isso deu uma regularizada, deu uma estabilizada no segundo semestre. Agora, no início do ano, que aumentaram os casos de Covid, que precisamos novamente de equipamentos, a maioria das instituições já tinham os equipamentos do ano passado, tá? Os equipamentos já estavam à disposição. Então, essa dificuldade, ela foi amenizada porque já tinha sido feito um esforço no ano passado. Não tem equipamento sobrando, evidentemente que não está sobrando, mas hoje está justo com relação à demanda que temos. Com relação à medicação, houve um consumo muito elevado, principalmente de alguns itens, né? E o estoque no Brasil reduziu. Os hospitais privados de Feira, da Bahia, de uma forma geral, continuam tendo o kit intubação, continuam tendo as medicações mais importantes. Não tem hoje na mesma tranquilidade de estoque que tinha antes. A gente antes tinha um estoque maior. A gente fazia os pedidos, recebia um volume maior de itens e conseguia girar aquilo dentro de um prazo maior, com uma folga do ponto de ressuprimento com mais tranquilidade. Hoje não é assim, o prazo é menor, mas a gente tem conseguido suprir. As entidades que representam a ASEB a nível nacional, que é a Confederação Nacional de Saúde, a CN Saúde, e a Federação Brasileira de Hospitais, a FBH, têm feito esforços junto ao Ministério de Saúde para facilitar a importação de medicações e também para que, quando for feito requisições administrativas junto aos fabricantes, não só seja abastecido o sistema público, os hospitais públicos, como também com a parte desses itens ele fique reservado para os hospitais privados, que atendem, certo, a uma gama grande da população que tem plano de saúde, e também muitos dos nossos hospitais privados, eles atendem ao Sistema Único de Saúde através de parceria com as prefeituras. Bom, para a gente encerrar, em outros momentos da pandemia, né, salvo engano, no comecinho da pandemia a gente bateu um papo, um pouco depois também voltamos a conversar aqui no programa a respeito das cirurgias eletivas, né? Muita gente estava protelando com medo da pandemia, ou enfim, toda a questão da necessidade de em algum momento se isolar.
algumas doenças também, né, que acabaram tendo uma reincidência maior nas pessoas porque os tratamentos foram interrompidos pelo próprio paciente, pelo momento. Como é que está essa situação? As cirurgias eletivas, as consultas do dia a dia, tem voltado a uma normalidade ou ainda a gente tem essa questão de ter diminuído a procura pelo medo das pessoas? As pessoas, e é uma orientação que a gente faz, certo? É que a população procure seu médico de confiança, procure sua instituição de saúde de confiança. Não é permitido, no momento de pandemia, se ficar doente de outras doenças, além do risco da Covid. Ou seja, vá ao seu médico cardiologista, seu médico endocrinologista, leve a criança no pediatra, faça o exame laboratorial, o exame de imagem. É muito importante que a população continue cuidando da saúde de todas as outras doenças que não são Covid. E, além disso, tomando todas as precauções necessárias para não adquirir a Covid. Mas não é com medo da Covid que é permitido que a pessoa descuide da saúde. Pare seu tratamento oncológico ou não faça sua revisão com a ginecologista, com o mastologista, não. Tem que cuidar da saúde, porque o que pode haver de pior nesse processo, Fernando, é uma pessoa que tem doença de base, que tem patologias, outras patologias, ela, neste momento, agravar o seu estado de saúde dessas patologias e ficar descompensado e precisar de um leito hospitalar ou de uma emergência, certo? No momento que a gente deve priorizar os atendimentos hospitalares para o paciente da Covid. Então, é muito importante que as pessoas continuem cuidando da saúde. Eu costumo dizer que o ambiente das instituições de saúde é um ambiente controlado. Nós temos protocolos muito bem definidos, fluxos dentro dos hospitais diferenciados de paciente suspeito ou Covid, de paciente não Covid, para que não haja dentro das nossas instituições, sejam ambulatoriais, sejam hospitalares, esse tipo de problema. Então, isso é muito importante, que as pessoas continuem cuidando da saúde de todas as patologias e tomando cuidado com relação à Covid. Com relação à cirurgia eletiva, especificamente, existe um decreto estadual, tá? Suspendendo a realização de cirurgias eletivas, exceto em urgências, emergências, cirurgias oncológicas, cirurgias cardíacas, enfim, situações que tecnicamente precisam ser realizadas nesse momento. Então, as cirurgias eletivas, de forma geral, estão suspensas, exceto os casos com avaliação médica que precisa ser feito agora. Mas mesmo quem tem cirurgia que está suspensa, não deve... Existe uma indicação, teve uma indicação. A cirurgia não está suspensa simplesmente por um decreto. O decreto é um decreto geral. Cirurgia eletiva está suspensa, mas sujeita à avaliação do médico. Então, este paciente que tem uma cirurgia pedida pelo médico, ele precisa, mesmo que não esteja sendo realizada agora, porque o médico avaliou e viu que não precisa realizar agora, vai realizar um pouco mais para frente, este paciente precisa continuar cuidando da saúde, porque ele tem uma indicação cirúrgica. E ele precisa voltar no médico para fazer avaliações periódicas até chegar um momento propício de fazer a cirurgia. Os planos de saúde estão autorizando, não está havendo nenhum problema com relação a isso. O que temos hoje é que o decreto determina a suspensão das cirurgias eletivas para que os leitos dos hospitais privados eles fiquem mais disponibilizados para os pacientes de Covid. Doutor Mauro Adan, a gente agradece imensamente a disponibilidade do senhor falar conosco, né? Sempre nos atende, sempre que solicitado, e realmente é um papo muito importante. A gente fica na guarda aí de toda a apuração que deve ser feita pelos órgãos, né, de fiscalização, de direito do consumidor, Ministério Público e tudo mais, quanto a esses preços aí abusivos, para que a gente não tenha nenhuma das partes prejudicadas no processo, né? A gente sabe a importância que tem o trabalho dos hospitais, né, dos serviços de saúde,
e no momento que ele é onerado, ou ele perde capacidade de atuação, ou ele vai repassar para o consumidor, o paciente, que vai acabar perdendo capacidade de pagamento também, de fazer o próprio tratamento. Tomara que a gente tenha respostas efetivas desses órgãos a respeito disso. Forte abraço, a gente agradece muito a disponibilidade de sempre de falar conosco. Eu que agradeço, Fernando, a disposição dos ouvintes da Princesa FM, a você e a todos os seus ouvintes, e volto a fazer um alerta, que as pessoas procurem instituições de saúde, procurem seu médico de confiança, cuidem, se protejam com relação à Covid, mas cuidem das outras patologias. Com relação aos aumentos abusivos de material e medicamento, eu tenho certeza que o Ministério Público do Estado da Bahia vai, junto com os órgãos de defesa do consumidor, PROCON, CODECON, vai dar resposta à sociedade com a devida investigação. Muito obrigado. Tá ok, conversamos então com o Dr. Mauro Adam, presidente da ASEB, Associação dos Hospitais e Serviços de Saúde Particulares. A alta de 400% a 2.000% em insumos hospitalares.